Olá a todos, vamos aqui com nossa videoaula nessa época de tempos de reclusão, né, em que estamos longe da universidade, mas próximos aí do conhecimento do conteúdo. Então, nós vamos tratar aqui nesta videoaula sobre relação jurídica e como essas relações jurídicas se desenvolvem no ordenamento jurídico brasileiro. Já estudamos aí sobre norma, já estudamos como o direito se comporta, mas está na hora de falar como se dá as relações jurídicas. E aí nós temos o direito objetivo, tá? E o direito subjetivo. E interessante que o direito objetivo ele se comporta como um conjunto de normas jurídicas que vão prescrever condutas e regular a vida em sociedade. O direito objetivo ele pode se comportar como normas de conduta, mas também pode se comportar ali como normas de organização. Nem sempre vai trazer um comportamento a ser seguido, mas às vezes uma organização, tá? De como o Estado vai ser formado, o número de estados, municípios e etc. Pois bem, esse é o direito objetivo, geralmente ligado a normas jurídicas. Do outro lado, temos o direito subjetivo, que se refere mais ali ao direito da pessoa, aquele direito que a pessoa apresenta, aquele direito que decorre de uma norma jurídica, mas ele tem o poder, a prerrogativa de exigir o cumprimento de uma obrigação ou invocar um direito a seu favor. Então, senhores, nós temos ali a faculdade conferida ao indivíduo de invocar uma norma a seu favor, ou seja, conforme o conceito de Silvio Rodrigues, a faculdade de agir sob a sombra de uma regra, a tal da facultas agendi. E o direito subjetivo também é entendido como uma permissão conferida por meio da norma jurídica para fazer ou não fazer, ter ou não ter alguma coisa. A autorização para exigir por meio de um órgão competente em processos legais que se cumpra ali uma norma jurídica a seu favor. Então, senhores, o direito objetivo e o direito subjetivo, ao contrário do que muitos acham, eles não são opostos, na verdade eles se completam, eles fazem ali a esfera da relação jurídica. O direito objetivo vem com a norma de conduta e o direito subjetivo vem com o poder de exigir essa norma de conduta a seu favor. Sendo assim, nós vamos ter algumas teorias que versam sobre esses direitos, esses respeitos. Temos a primeira teoria sobre a teoria da vontade, que é defendida aí por Winchell. Nessa teoria defende-se que o direito subjetivo é uma vontade juridicamente protegida. Quem tem determinado direito em virtude do ordenamento jurídico pode agir conforme a norma que venha a ter sobre essa situação. E existem muitas críticas com relação a essa teoria da vontade, porque nem todo mundo consegue expressar a sua vontade. Estou falando ali dos incapazes. Os incapazes, eles não conseguem expressar sua vontade, seja por um estado de deficiência ou incapacidade mental, seja por um estado de não ter discernimento da sua própria vontade. E mesmo assim, eles são detentores de um direito subjetivo. Pode existir direito subjetivo, mesmo que o titular não tenha conhecimento desse direito. Por exemplo, como na sucessão de bens. Às vezes a pessoa vem a falecer, deixa ali uma sucessão, deixa ali uma herança, e muitas pessoas têm direito a essa herança e nem sabem do falecimento daquele de cujos. Sem contar ainda que muitas pessoas são menores, crianças ainda, mal nasceram e já têm ali direitos à herança e não sabem nem o significado da palavra herança ou sucessão. Então, senhores, não temos aí a teoria da vontade, que tem algumas falhas, principalmente com relação às pessoas que têm um direito subjetivo, mas não têm a capacidade de exigi-lo. Aí temos a teoria do interesse, que é defendida por Jung, que assevera que o direito subjetivo é um interesse juridicamente protegido, ou seja, que há um interesse da pessoa que é garantida por uma ordem jurídica. Além do mais, com o conceito de teoria do interesse e conceito da teoria da vontade, surge a teoria mista ou eclética. Essa, por sua vez, defendida por Hellinger, ou Jelinek, que define que o direito subjetivo ele é conjugado conciliando os elementos vontade e interesse, ou seja, uma junção das duas teorias que eu falei anteriormente. Seria o interesse, o direito subjetivo seria o interesse protegido que a vontade tem o poder de realizar. E ainda, senhores, há teorias que negam a existência dos direitos subjetivos. Nesse caso, uma linha mais positivista, mais objetiva, que é a linha do Kelsen. Para ele, o direito subjetivo não é um direito subjetivo propriamente dito, mas uma consequência
tá? Uma consequência de uma obrigação jurídica é a própria norma jurídica sendo aplicada, é a própria norma jurídica considerada do ponto de vista comportamental, ou seja, quando elas impõem uma obrigação a determinada pessoa. E o entendimento majoritário no sentido de reconhecer a existência de um direito subjetivo, sim, ao contrário de Kelsen, definido como uma prerrogativa que a pessoa tem, e quando eu falo pessoa do direito, de exigir um cumprimento de um preceito jurídico, tá? De uma norma jurídica. O titular do direito subjetivo, senhores, ele é o titular da prerrogativa. Ou seja, a norma jurídica traz uma prerrogativa e o titular do direito subjetivo, ele vai exigir o cumprimento desta figura, desta norma. E aí, senhores, vamos ter a figura do sujeito ativo e também vamos ter a figura do sujeito passivo. O sujeito ativo tem um direito e o sujeito passivo vai nascer com um dever, uma obrigação. E a relação jurídica é justamente essa relação social da norma jurídica vai incidir a relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, e ali o juiz, o Estado, no meio, fazendo uma triangulação entre os dois. E ele vai se posicionar acima das duas vontades, mas equidistante ao sujeito ativo e ao sujeito passivo. Então, senhores, a relação jurídica pode ser desenhada como um vínculo entre pessoas ou um grupo até de pessoas. Nós temos sujeitos ativos coletivos. Então, toda essa relação é regulada por uma norma jurídica. É o sujeito relativo ou específico. Então, senhores, nós temos aí o sujeito passivo no dever de satisfazer uma obrigação em favor de um sujeito ativo que tem um direito de crédito, ou seja, a relação jurídica também é tida como relação da vida real, vida social, juridicamente relevante, ou seja, uma relação que vai produzir efeitos, que vai produzir consequências jurídicas, e essas consequências, claro e evidente, serão controladas e disciplinadas pela ciência do direito. Temos ainda um conceito de sujeito e relação jurídica e sujeitos do direito, de que a relação da vida social disciplinada pelo direito, mediante ali a atribuição a uma pessoa, no sentido jurídico da pessoa, de um direito correspondente à imposição ou outra pessoa de um dever, uma sugestão. Temos ainda o conceito de Miguel Reale, que diz que em toda relação jurídica, duas ou mais pessoas ficam ligadas entre si por um laço que atribui ali uma maneira objetiva, poderes e deveres, poderes de agir e deveres de cumprir aquela determinação. Existe um vínculo jurídico que vai unir dois sujeitos por conta de uma prestação, por conta de um acontecimento, um fato jurídico, um lado ao dever, do outro a uma obrigação, um crédito, uma responsabilidade. Então nós temos um direito, um crédito, do outro um dever, uma obrigação. Então, senhores, nós temos o titular do direito, que muitas vezes, o titular do direito subjetivo vai ser chamado de sujeito ativo. E o titular do dever jurídico nós vamos chamá-lo de sujeito passivo. O artigo 1º do Código Civil mesmo diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas vamos analisar essa capacidade em questão. Porque existem, senhores, desde a história, desde a época da mais antiga, né, da história da humanidade, que o direito, a capacidade, ela sofreu algumas evoluções. Por exemplo, com os escravos. Os escravos não eram considerados sujeitos de direito, mas sim coisas. Com a evolução da sociedade, com a evolução da civilização, chegou-se então ao conhecimento de que as pessoas são titulares de direitos e deveres, sem discriminação de idade, gênero, cor, raça, estado civil ou até nacionalidade. O sujeito de direito é uma pessoa, não uma coisa, um animal irracional. Apesar do STF ter reconhecido alguns direitos inerentes e considerado o animal não como objeto, mas como ser movente, a questão é que quando você preserva um direito aos animais, um direito à coisa, à natureza, à paisagem, ao patrimônio histórico-cultural, na verdade você está protegendo o interesse e os valores da sociedade, do homem. Então, quando você faz isso, você protege valores da própria sociedade. E o sujeito ativo tem uma coisa que chamamos de proteção jurídica, tá? Que significa uma autorização do próprio ordenamento jurídico para obter o cumprimento de um dever, podendo ingressar em juízo, tá? Para exigir o cumprimento desse dever. Tá? E temos aí o sujeito de direito, é a pessoa, essa pessoa definida como pessoa do direito, né?
Não pessoa jurídica no sentido da palavra ter uma empresa CNPJ, mas uma pessoa de uma relação jurídica. E ela pode ser dividida, assim, em pessoa natural ou pessoa jurídica. Sendo assim, senhores, a possibilidade de ser titular de direitos corresponde com a personalidade, que pode ser tanto jurídica, quanto pode ser pessoa natural. Eu, quando me torno detentor de capacidade plena, eu tenho direitos e também tenho deveres. Quando eu tenho uma pessoa jurídica, eu crio uma empresa e ela vem a nascer com seu registro e a devida autuação dela, ela também nasce com seus direitos e seus deveres. Ela tem obrigações para com a sociedade, ela tem o direito de exercer, por exemplo, a sua atividade comercial, ela tem a obrigação de pagar os seus impostos, ela tem direito à sua propriedade industrial, como também tem obrigações, tá, fiscais e outras obrigações, como manter os seus livros escriturais, livros comerciais, enfim. Existem obrigações, direitos e deveres, tanto para as pessoas naturais quanto para as pessoas jurídicas. Mas essa relação jurídica ela pode se apresentar de uma forma simples, ou seja, há só um direito subjetivo, direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, direito à segurança, como ela pode ser uma relação um pouco mais complexa, no caso como o contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda, temos o comprador e o vendedor, e ambos eles são detentores de direitos bem complexos, e vou explicar isso aqui. Quando você é um comprador, você tem o direito de adquirir um bem, mas tem um dever de pagar o preço por aquele bem. Se você é um vendedor dessa mesma relação jurídica, você tem o direito de receber um preço justo por aquele objeto, mas também tem o dever de entregar aquele objeto. Percebam que há ali uma reciprocidade. Ambos os lados, sujeito ativo e passivo, ambos os lados, comprador e vendedor, eles são ao mesmo tempo sujeitos ativos e passivos, seja comprador ou seja vendedores. Ambos têm ao mesmo tempo direitos e deveres um para com os outros. E aí está desenhada aí uma relação que chamamos uma relação jurídica complexa. E essa relação jurídica ela pode ser imediata, quando há prestação de um sujeito passivo, uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, como ela pode ser imediata, a entrega de um bem móvel, imóvel, semovente, ou seja, sobre aonde recai o direito subjetivo. Essa relação jurídica ela surge de um fato que vai dar uma certa propulsão, um fato idôneo, claro, um fato lícito idôneo, que vai produzir ali naquele meio, entre aquelas partes, consequências jurídicas. Ou seja, temos a existência aí de um fato jurídico em seu amplo sentido, que ele é idôneo e vai ter consequências jurídicas para os dois sujeitos dessa relação. Seja a função de criar direitos, transmitir direitos, proteger direitos, resguardar direitos, modificar direitos ou extinguir direitos. De um fato propulsor idôneo vai nascer consequências jurídicas. E essas consequências jurídicas deverão ser observadas. O fato jurídico pode ser um acontecimento totalmente independente da vontade humana, como eventos da natureza. Pode ser um ato voluntário, mas que tem efeitos, e esses efeitos deverão ser estabelecidos na própria legislação. Pode ser um ato de vontade declarada, manifestada, com todo o intuito que a pessoa tem, com o objetivo claro de produzir efeitos na relação jurídica, como pode ser atos decorrentes de uma ação ou de uma conduta humana, e aí, senhores, nós temos aqui um ato ilícito, uma conduta errada, uma conduta reprovável, uma conduta que a própria lei repudia como ato ilícito. Então, nós temos essas modalidades. Para que eu tenha uma relação jurídica, é importante que eu tenha personalidade jurídica. E a palavra vem de persona, que significa máscara na linguagem teatral romana. Personagem, persona. Tá? Na evolução da palavra, o vocábulo começou a ter outros significados e aí acabou sendo trazida como o papel que cada um representa, e posteriormente a atuação da pessoa na esfera jurídica, até que o significado da palavra foi evoluindo e passou a ser conhecida como a própria pessoa que representa os papéis de representação, ou seja, de se mostrar juridicamente. E ele pode ser entendido, o sentido da palavra pessoa pode ser entendido em três sentidos. Tá? O primeiro sentido é no sentido vulgar mesmo, do significado mais chulo da pessoa, que significa humano, o ente humano. Tá? Aí não temos aí inserido o conceito do âmbito jurídico, são sujeitos de direito reconhecidos como pessoas, embora não sejam seres humanos, como ocorre com as pessoas jurídicas,
Além disso, senhores, em tempos passados havia os escravos que, como eu já falei, esses não eram nem considerados pessoas, porque não eram sujeitas de direito. Nós temos a personalidade, a pessoa, né, personalidade, no sentido filosófico, que na verdade vai ser o conceito do ente que realiza a sua finalidade, vive para atingir o seu fim moral, tá? Vive de forma consciente, é o ser humano inserido dentro de uma coletividade. Para ser inserido dentro desta coletividade, ele tem que preencher certos requisitos. E temos o conceito jurídico de que pessoa é considerada como um ente físico ou um ente moral capaz de ter direitos e também de ter deveres. Então chegamos à conclusão de que existem duas modalidades de pessoas: a pessoa natural ou pessoa física, que é o ser humano, e a pessoa moral ou pessoa jurídica. Tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica, todas são dotadas de personalidade jurídica. Além do mais, o nosso ordenamento jurídico, ele regulamenta e legitima certos entes não personificados ou não personalizados, mas que atuam no direito por meio dos seus representantes, algumas sociedades tidas como sociedades não personificadas, que nós vamos estudar futuramente. Então, senhores, a capacidade jurídica é elemento da personalidade jurídica, ter a capacidade para exercer os seus direitos. Mas essa capacidade, ela se exprime em duas espécies. A capacidade de direito, ou também chamada de capacidade de gozo, ela já faz parte inerente à pessoa. Refere-se ali à aptidão que eu tenho para ser sujeito de direitos, a aptidão que eu tenho para ser sujeito de deveres. Então, senhores, nesse sentido, de acordo com o artigo 1º do Código Civil que nós já lemos, toda pessoa é capaz de direitos e toda pessoa é capaz de deveres dentro de um ordenamento civil. A capacidade de direito também tem a outra capacidade, que é a capacidade de exercício de fato. É quando eu tenho a capacidade para exercer por mim mesmo meus direitos, ou seja, eu pessoalmente posso atuar na esfera jurídica sem a necessidade de um representante, sem a necessidade de um assistente. Eu tenho a capacidade de exercer e exigir os meus direitos perante o judiciário, na esfera jurídica, sem a necessidade de ter um representante ou de ter um assistente. E a capacidade de exercício, essa capacidade de fato, pressupõe, claro, uma capacidade de gozo. Eu tenho que ter uma capacidade de ser detentor de um direito, mas eu também tenho que ter a capacidade de exigir esse direito sozinho. E aí é que vamos dividir entre capazes, incapazes e relativamente capazes. A capacidade de exercício, ou de fato, ela é vinculada a vários fatores. Tá? Aí envolve idade, envolve estado, envolve condição mental, envolve vários outros fatores. Tá? A capacidade de exercício ela é mais complexa. A capacidade de direito todos nós temos, e a capacidade de exercício nós adquirimos. Então, senhores, são considerados, por exemplo, absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, segundo o artigo 3º do Código Civil, os menores de 16 anos, por exemplo. Temos também os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para praticar seus atos da vida civil. Temos os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. E nós temos também os absolutamente incapazes, eles não podem exercer por si só quaisquer atos da vida civil. Tá? Esses atos que eles vão executar, se eles fizerem, vão ser considerados nulos, porque fere o ordenamento jurídico, vai contra a vontade do ordenamento jurídico. O ato ou negócio jurídico praticado pelo absolutamente incapaz é considerado nulo, conforme trecho do próprio Código Civil, artigo 166, inciso 1º. O ato jurídico ou negócio jurídico praticado por uma pessoa absolutamente incapaz é considerado nulo. O absolutamente incapaz, senhores, deve ser representado, deve ter um representante legal para que ele possa exercer os seus direitos. Vou citar um exemplo aqui. Pensão alimentícia, em que há menores de 16 anos. O detentor do direito, quem tem a capacidade do direito, não é a mãe, não é o pai, é o que vai receber os alimentos, é o menor. Só que ele não pode entrar na justiça e exigir esse direito a seu favor, porque ele não tem a capacidade de fato, de exercício do seu direito. Ele tem a capacidade de ter o direito, mas ele não tem
porque é menor de idade, a capacidade de ir até o judiciário e exigir esse direito. Então ele faz através de quem? Através do seu representante legal, que vai ser o seu pai ou a sua mãe. E se ele for maior de 16 anos, aí a situação fica um pouco diferente. Tá? Aí ele vai ser tratado como relativamente incapaz. Os relativamente incapazes, eles são aptos a alguns atos da vida, por exemplo, os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os que por deficiência mental eles não têm discernimento total, discernimento é reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo, e aí nós temos os pródigos, e para quem não sabe, pródigo é a pessoa que começa a se desfazer, desapropriar, dilapidar seu patrimônio de forma compulsiva, é a pessoa que gasta imoderadamente seu dinheiro, compromete todo o seu patrimônio. Então, senhores, por esse motivo, é a pessoa que não sabe administrar seu patrimônio começa a se desfazer dele, se lançando aí no que seria uma insolvência maluca, um débito, e ter todo o seu patrimônio comprometido, é que a lei considera ele, tá, como absolutamente, relativamente incapaz. Inclusive, ele pode sofrer aí interdição judicial e o patrimônio ser gerido por outra pessoa, para evitar que ele acabe dilapidando todo o patrimônio. Então, senhores, seguindo essa regra, há duas espécies de pessoas: a pessoa natural, que chamamos pessoa física, e a pessoa jurídica, que chamamos pessoa moral. Mas vulgarmente nós chamamos mesmo de pessoa jurídica. A pessoa física, ela está lá no artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa humana começa com o nascimento em vida. Tá? Em vida, mas a legislação resguarda, põe ao salvo, desde a concepção, o que nós chamamos de direitos do nascituro. Tá? São direitos que ainda tem lá, que fazem desde a concepção. E que seriam esses direitos da personalidade, né, que todos têm quando nascem com vida, e também tem a salvo os direitos ao nascituro, direitos do nascituro, desde a concepção. Direitos físicos, ou seja, todos nós temos direitos a uma estrutura material, corporal do ser humano, nascer com integridade corporal, direito à vida, direito à integridade física, direito à imagem, direito à voz. Esses são os direitos físicos. Temos também os direitos psíquicos, relativos aos nossos elementos da personalidade. Todos nós temos direito à integridade psíquica, liberdade de pensamento, intimidade, direito ao sigilo. Também temos direito à liberdade de culto, de expressão, à privacidade, em segredo, inclusive quando eu falo em segredo profissional, são direitos considerados direitos psíquicos. E também temos direitos morais. Esses direitos morais, senhores, são atributos da pessoa na sociedade. Eu tenho direito a um patrimônio moral, eu tenho direito a uma identidade moral, eu tenho direito à honra, eu tenho direito às manifestações do meu intelecto, eu tenho direito a uma identidade com nome, sobrenome, o que quer que seja. Tá? Algo que me individualize, eu tenho direito a uma consideração social e, claro, eu tenho direito ao respeito, à dignidade e ao decoro e propriedade intelectual nas minhas criações. Já as pessoas jurídicas podem ser classificadas como pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito público externo. Já as pessoas jurídicas de direito privado, direito público, elas podem ser, aí, senhores, as internas, União, Estado, município, e as de direito externo, nós temos os países estrangeiros. E as pessoas jurídicas de direito privado são aquelas mais comuns: associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. Então percebam, para que haja a existência de uma relação jurídica, existem vários pontos que devem ser observados, como o direito objetivo, o direito subjetivo, a relação que envolve as pessoas, se elas são pessoas físicas, naturais, ou pessoas jurídicas, se elas têm a capacidade de ter direitos e a capacidade de exercer esse direito sem a necessidade de um representante ou sem a necessidade de um assistente. Todos esses fatores deverão ser analisados na construção da relação jurídica, que é quando um fato previamente estabelecido em uma norma legal, em uma norma jurídica, vai ter consequências entre sujeitos ativos ou sujeitos passivos, podendo essa relação ser uma relação simples
ou até uma relação complexa em que há reciprocidade entre sujeito ativo e sujeito passivo. E quando há um litígio entre dois sujeitos, existe uma terceira pessoa. Aí existe uma relação heterônoma e essa terceira pessoa vai tomar as decisões e resolver esse choque que nós chamamos litígio. Espero que eu tenha sido claro e sanado todas as dúvidas. Se você tiver também alguma dúvida com relação a esse conteúdo, você pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder, tá? E na próxima aula nós vamos detalhar mais quem são essas pessoas jurídicas, pessoas físicas que nós estamos falando. Desejo aí uma boa semana a todos e a gente se vê. Até a próxima.